Quanto tempo mais você vai ver sua vida passar e deixar de viver aquilo que você de fato quer viver? Era exatamente essa a pergunta que martelava na minha cabeça dia após dia, e se você está aqui, é muito provável que você também se pergunte isso. Sabe a sensação de ver as horas passando? Os dias, o ano, e então é Natal, o que você fez? Eu me sentia presa em um ciclo contrário à vida. Hoje, eu chamo esse ciclo de ciclo do automatismo. Isso me assustava tanto. Vê como isso faz sentido para você. Eu tinha a sensação de que a minha vida escorria pelos meus dedos. E eu não conseguia entender por que isso acontecia. Eu estudava muito. Lei da atração, física quântica, mecânica quântica, leis herméticas, filosofia, culturas milenares, mundo atômico, autoconhecimento, espiritualidade e por aí vai. Então eu não conseguia entender por que as coisas continuavam travadas para mim. Parecia que sempre faltava algo. Curiosa, eu fui em busca de respostas e me deparei com a famosa frase que com certeza você ouviu na sua infância. O que você quer ser quando crescer? Olha, essa frase é a frase que te prende ao ciclo do automatismo e ao paradigma materialista, que é o grande culpado pelo modo como o mundo está hoje. Sabe qual é a pior parte? Eu descobri que essa pergunta é muito responsável pela desconexão que você sente de você com você mesmo. E a razão, porque desde a infância, a verdadeira vida, a essência, o propósito, o ser, vai se perdendo ao longo do caminho e quando você se dá conta, não tem mais controle sobre isso na vida adulta. Essência é ser, é sentir, ouvir a voz do coração, do seu eu superior, da sua alma. Aquele impulso de querer e fazer, que é muito presente durante a infância, sabe? E é por isso que eu digo que o meu papel aqui não é te convencer a nada. O meu papel é apenas mostrar o caminho. Porque o convencimento, ele vem da sua própria alma, vem da sua própria essência divina. É um impulso que te direciona a agir a partir da voz do seu coração. É sutil e, ao mesmo tempo, forte e ardente. Sabe por que eu sei disso? Porque comigo foi assim. Inúmeras vezes eu fui impulsionada a fazer algo que racionalmente não entendia no momento. Aos poucos eu fui entendendo que essa era a voz da minha essência divina, me guiando e me direcionando para o mais da vida que eu tanto desejava. Eu fui deixando que essa voz me guiasse nas minhas tomadas de ação e decisão ao longo do espaço e do tempo. E isso porque eu sempre era convidada pela minha própria alma a caminhos que eu não tinha uma certeza racional. Eu simplesmente sentia no meu coração que era aquilo que eu precisava fazer e eu simplesmente fazia. Bom, hoje eu tô aqui e pelos resultados que eu vivo na minha vida, eu posso afirmar com convicção que valeu a pena cada ato de coragem e entrega à sabedoria divina. Aliás, coragem é o que separa a humanidade em dois grupos. De um lado, a falta de coragem te prende a uma vida que você não quer e ao ciclo do automatismo. E do outro lado, aqueles que vivem com coragem vivem uma vida extraordinária, com conquistas, significado, essência, propósito. Sabe, a maioria das pessoas busca seu propósito na vida e frequentemente confundem propósito com profissão. Tudo por causa da qual pergunta? O que você quer ser quando crescer? Só que ser é um estado de consciência. É, na verdade, quem você já é. Humano, mas também divino. Presta atenção, ó. Você é um espírito livre, divino, encarnado nesta carne, neste humano, para viver uma experiência material. Ou seja, você é divinamente humano. Uma dualidade que não pode ser separada e precisa ser vivida em sua totalidade. Pensa comigo, se fosse para viver apenas a matéria, você seria apenas um animal irracional e não teria autoconsciência. Se fosse para viver somente o espírito, você seria um ser espiritual vivendo apenas nos reinos espirituais.
Olha que genial, vou falar de novo, porque isso tem um poder de te libertar do ciclo do automatismo e te fazer prosperar em todas as áreas da sua vida. Se fosse para viver apenas a matéria, você seria um animal irracional e não teria autoconsciência. Se fosse para ser somente um ser espiritual, você viveria apenas nos reinos espirituais. Mas você está aqui na Terra, na matéria. Consegue ver a beleza disso e a liberdade que isso te traz para ser, ter e fazer aquilo que realmente faz sentido para você na sua vida? Então, sim, você pode ter tudo que você deseja, viver o melhor desta terra, nesta terra. As experiências, as coisas, as conexões, tudo. E melhor, sem culpa e sem medo. Mas desde que isso seja uma conquista para você e não apenas por consumismo. O paradigma consumista, materialista, ele te prende cada vez mais ao ciclo do automatismo. Ter cada vez mais e ser cada vez menos. Agora, conquistar faz parte do paradigma consciencial, onde a experiência material humana agrega energia e informação ao ser espiritual divino que você é. Certo? É a união do espiritual, do divino e da matéria do humano que traz a completude para a nossa vida e para o nosso dia a dia, e não a exclusão de um ou de outro. E esse é o exato caminho que a construção do caráter divinamente humano propõe. Olha que interessante, você é um pedaço de vida humana e divina. A separação do humano e do divino que habita em nós gera em nós mesmos uma grande ferida de separação. Isso dói profundamente. Você se lembra da história do Simba, lá do Rei Leão? Ele deixou de viver sua essência por medo, por mentiras e por culpa. E aí ele começou a fingir ser quem ele não era. Ele se colocou em um lugar que não era dele. Ele se desconectou dele mesmo, da natureza, da essência dele. E qual a consequência disso? Vazio, vida sem sentido e pior, vivendo a história dos outros. Falta algo, sabe? Você fica inconscientemente buscando e é por isso que o tempo foge de você. É por isso que o tempo passa e você não vê. Porque a tua alma, a tua essência busca te encontrar a partir de ti mesmo. Só que agora quando ele olha para a Nala, quando ele se encontra com a leoa, ele vê nela um espelho da sua própria essência, da sua verdadeira natureza. E esse é o meu papel aqui como guia, como mentora. É te guiar, te mostrar, ser espelho para que você veja de fato quem você verdadeiramente é e assuma o seu lugar de poder na sua própria vida. Quando você faz isso, tudo que é seu vem para você. Olha, eu sinto vontade de chorar falando dessas coisas, porque a vida é isso, a vida é viver. E eu tinha muito pavor, quando eu era mais nova, de pensar na velhice. Eu morria de medo de pensar que eu cheguei ao fim da vida e não vivi. Caramba, isso era assustador pra mim. E foi por isso que eu busquei compreender sobre os mistérios da vida e da morte. Eu queria viver e sentir viva, me sentir viva de verdade, me sentir livre, quem eu era, sem máscara, sem culpa, sem medo. Viver a leveza e o fluxo da vida. Eu tava cansada, sabe? De fazer força para que as coisas acontecessem. Cansada. E quanto mais força você faz, menos resultado você tem. Fazer força para que as coisas deem certo é a consequência da desconexão do humano e do divino que é dentro de nós. Fazer força é agir baseado no medo. O poder vem da coragem. A coragem de ser quem você é. A coragem de ir com medo mesmo. Eu tô falando tudo isso pra você, mas parece mais uma carta aberta ao meu eu do passado. E mais do que isso, um lembrete pro meu eu do agora. Seja corajosa. Dê o seu salto de fé, se entregue ao fluxo da vida, sem força, sem resistência. Faça o que tem que ser feito, aquilo que você sente dentro do seu coração. E é exatamente o que eu estou fazendo aqui agora, nesse momento.
O desejo do meu coração é que você se conecte a esse poder e você pode contar comigo para isso. Fiz um longo caminho até aqui, foi por mim, mas agora é por você, para que você possa encurtar o seu caminho. Eu me coloco à sua disposição. Claro, você pode fazer isso sozinho, mas a pergunta é: quanto tempo mais você quer viver a vida que está vivendo, deixando de viver a vida que você quer viver? Eu sei que você pode, mas eu não sei quanto tempo isso pode levar. Eu levei mais de 6 anos e você não precisa demorar tudo isso. Não mesmo. Isso foi demorado para mim porque eu estava acessando toda a metodologia do Meta e Sistêmicas, porque essa é a minha missão e a minha entrega para o mundo. E se o seu ato de coragem for o de se construir divinamente humano, se dentro do seu coração pulsa esse desejo pela vida que tem do lado de cá, o meu convite é para que você clique no botão abaixo e faça agora mesmo a sua inscrição no Meta e Sistêmicas. Isso vai além, vai muito além de mim e de você. Isso é sobre o novo mundo, sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos, é sobre o futuro da humanidade. É o rastro que deixamos para a humanidade enquanto seres divinamente humanos. E eu te convido a fazer parte dessa história. Ao longo dos anos, vários fatos e eventos marcaram a história da humanidade. E esse é o momento em que um mundo novo está sendo construído. E eu posso te afirmar com toda a força do meu coração: o novo mundo pertence aos divinamente humanos. Clique no botão abaixo, faça sua inscrição. Depois que você preencher tudo, o acesso vai chegar no seu e-mail e você pode, hoje mesmo, começar esse caminho divinamente humano, sendo quem você é e tendo tudo o que você quiser. Clique agora mesmo e eu te vejo do lado de cá.